Na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h06. Olá, bom dia. Terça-feira, 24 de outubro, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na Jovem Pan News Piracicaba, a sua 99,5 FM. Que alegria ter você comigo nesse bate-papo que vai ao ar toda terça-feira a partir das 9 da manhã. Gente, hoje estamos completando 50 edições. E como eu sempre digo, quero vocês aqui sempre ligadinhos na Jovem Pan News, a única emissora com jornalismo 24 horas da região. Por isso, aqui vão os meus lembretes para vocês. Para ouvir a nossa programação de forma rápida e fácil, baixe o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você encontra na Play Store e na Apple Store. Agora, você quer falar com a gente? Então anota aí o nosso WhatsApp, 19 97148 2932, repetindo, 97148 2932. Manda um oi, manda um áudio, sugestão de pauta, pergunta, a gente está aqui para te ouvir. Tem também o direct do nosso perfil no Instagram, @Jovem Pan News Piracicaba. Manda lá um recadinho pra gente. Tem também o meu perfil, viu, gente? Lá no Instagram, @Papo com Cris. Eu espero vocês lá me dando um oi e me fazendo sugestões e trocando uma ideia aqui comigo. E se você perdeu o programa, não se desespere. Você pode conferir no arquivo que a gente tem lá no canal Papo com Cris no YouTube. Então, todos os programas lá, os 50 programas estarão lá até amanhã. Pode confiar, você pode conferir o nosso arquivo. E nesta 50ª edição do Elas na Pan, nós temos duas convidadas especialíssimas que vão falar sobre dois temas muito importantes. Um deles é sobre o trabalho aqui na nossa região e outro assunto são os direitos da pessoa com câncer. Lembrando que estamos em pleno Outubro Rosa, o mês já está indo aí para a reta final, mas ainda estamos na campanha. Então, já eu conto para vocês quem são as minhas entrevistadas. Fica comigo, eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Alguns dias atrás, o CIMESP, o Sindicato Patronal das Indústrias do Setor Metal Mecânico, sediou uma espécie de mesa redonda, né, um talks aí bacana com muitos especialistas sobre a lei da igualdade salarial, da qual participaram grandes especialistas aí dos mais diversos setores, do público ao privado. Infelizmente eu não pude participar, foi no período da manhã, eu estava aqui na rádio, mas eu fiz questão de convidar uma das expositoras para estar aqui hoje, falando não só de igualdade salarial, mas do trabalho em geral aqui em Piracicaba e região. Eu estou falando da doutora Gabriela Albuquerque, gerente regional do trabalho em Piracicaba. Doutora, muito bem-vinda aqui ao Elas na Pan, uma alegria recebê-la. Muito obrigada pelo convite, eu que estou muito honrada com o convite. Vamos trocar muitas ideias aqui, a gente já estava nos bastidores tricotando, vai ter muito assunto bom para a gente falar aqui sobre trabalho. E a minha outra convidada participou de um talk show que eu conduzi também lá no CIMESP, também alusivo ao Outubro Rosa. E ela levou tanta informação importante que eu fiz questão de chamá-la aqui para Elas na Pan para compartilhar tanto e tão bom conteúdo. Eu estou falando da advogada, a doutora Letícia Sarto. Bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço. É uma honra imensa estar aqui no programa com vocês. Você também levou umas informações tão impactantes e tão fundamentais lá para a gente no talk. Eu falei, não, eu tenho que trazer a doutora Letícia, porque as pessoas precisam conhecer, né, cada vez mais os seus direitos. É papel nosso na comunicação fazer essa ponte, né? É verdade. Então, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E eu não quero perder tempo, porque a gente começou levemente atrasado, a gente deixou o Ivan Lins falando
no Jornal da Manhã. Gente, eu fui no show do Ivan Lins, foi maravilhoso. Eu sou fãzérrima do Ivan Lins. Ele deu um show incrível lá no Sesc. E o Rafael Bittencourt fez uma entrevista linda com ele, que vocês vão conferir na íntegra, quinta-feira, no Trilhas da Pan, a partir das 9 da manhã, viu? Convido vocês. O cara tá com 78 anos, em plena forma, produzindo, fazendo um show belíssimo. Dá orgulho de ver artistas brasileiros produzindo tanto. Bom, eu quero começar o nosso bate-papo aqui com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, eu queria que você... Eu estava olhando aqui, o teu assessor de imprensa, o André, que está aqui com a gente, me mandou um currículo. Você tem uma estrada muito longa e muito bem percorrida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação, do teu histórico como servidora pública. Se apresenta para a nossa audiência, doutora Gabriela. Cris, eu me formei em 97 e desde então, né, estou no serviço público. Então, primeiramente, trabalhei em Campinas como servidora pública, depois passei no concurso para auditora fiscal, aí fui para o norte do Brasil, depois retornei a Piracicaba. E, assim, então, desde 97, estamos aí na estrada, sempre buscando atender aos direitos dos hipossuficientes. Então, essa é a minha trajetória, começou aí, né, em 97 e permaneço até hoje, né? Hoje você representa, né, uma representante do Ministério do Trabalho aqui na nossa região. E muita gente acha que o Ministério do Trabalho serve para a gente tirar a carteira do trabalho só, né, doutor? E não é só isso. Eu queria que você falasse um pouco das atribuições da sua gerência regional, né, do trabalho. Qual é o papel dessa divisão que está aqui na nossa região? Sim, Cris. O Ministério do Trabalho, ele tem várias vertentes, vamos dizer assim. Então, nós somos responsáveis pela concessão de seguro-desemprego, né? Hoje a pessoa pede via online, mas se algum problema acontecer, ela tem que ir até a gerência, tem que conversar com um de nossos servidores. Tem a questão do abono salarial, tem a questão da carteira, que hoje é digital, mas também nós auxiliamos as pessoas, né? E também tem a questão da inspeção do trabalho, que é uma outra vertente também. Então, há auditores dentro do Ministério do Trabalho que fazem a fiscalização dos direitos trabalhistas. Então, como eu disse, a Gerência do Trabalho, o Ministério do Trabalho, aqui na nossa região, ele tem várias atuações, entre elas a inspeção do trabalho também. Nós estamos falando de uma região de que tamanho, doutora? Nós estamos falando de uma região que atende 15 municípios, né? Entre eles, Piracicaba. A sede fica aqui em Piracicaba, mas nós atendemos Limeira, nós atendemos Águas de São Pedro, nós atendemos Capivari, nós atendemos Monte Mora. Então, é uma região grande, de mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes, com quantos auditores, doutora? Hoje, nós temos apenas 5 auditores fazendo fiscalização externa. Isso? Infelizmente, é um número pequeno. Sim, muito pequeno e para muito trabalho, né? O que seria o ideal? Mais do que o dobro disso. Mais do que o dobro, mais de 10 auditores. Mais de 10 auditores, na fiscalização. Há previsão de concurso público, doutora? Sim. Vai ser aberto, né? Já foi autorizado um concurso nacionalmente, né? Com 900 vagas, mas nós não sabemos ainda a quantidade que vem para São Paulo e a quantidade especificamente que vem para a nossa região aqui em Piracicaba. Mas estamos confiantes. Essa decisão de quantos auditores devem vir para Piracicaba, isso depende de negociações políticas, né, aquela coisa das forças políticas, ter um deputado lá fazendo uma gestão, é disso que nós estamos falando? Sim, nós estamos falando exatamente disso. Nós precisamos realmente de mais auditores para realizar as fiscalizações aqui nessa região, que é uma região importante, com muitas empresas, muitos trabalhadores, né, uma região vital. Então, nós dependemos, sim, dessas forças políticas atuando para trazer mais auditores aqui para Piracicaba. Doutora, a senhora participou de uma manhã lá no CIMESP em que foi abordada a questão da Lei da Igualdade Salarial, que foi sancionada em julho pela Presidência da República, a gente sabe. E eu acredito que isso venha a ser aí uma questão a ser muito bem estudada, e há muitas dúvidas e muita gente querendo entender qual vai ser o papel do Ministério do Trabalho nisso. Vocês trabalham não só
vamos dizer, penalizando ou fiscalizando, mas também na questão educativa, ensinando ou tirando dúvidas. Estou certa, é isso? Isso mesmo, Cris. A gente também tem um papel de orientação. Todas as terças-feiras, a partir da 1h da tarde, há um auditor que fica de plantão, aguardando tanto a população, empregados, empresas, para esclarecer as dúvidas que porventura venham, né? Toda terça? Toda terça, a partir das 13 horas. Das 13, até que horas? Até às 17. Até às 17. Fala o endereço, porque todo mundo sabe, no geral, porque ficou muitos anos lá, a gerência do trabalho era perto lá do Dom Bosco Assunção, né? Num sobrado de tijolinho à vista, muito conhecido, um imóvel muito conhecido na cidade, e não está mais lá, você estava me falando, né? Isso, há 4 meses nós fomos para Avenida Santo Estevão, 76, na Vila Resende, no prédio compartilhado com a AGU, né? Há 4 meses estamos lá. Então, o empresário, o trabalhador que quiser tirar alguma dúvida, tem sempre um auditor às terças-feiras lá para auxiliar, é isso? Exato, a partir das 13 horas até as 17, tem um auditor de plantão que auxilia, tira dúvidas, né? Seja para os empregados quanto para as empresas também. Nesse momento, doutora, em relação a essa lei da igualdade salarial que tem tantas dúvidas, ela já está sancionada, como é que está sendo a ação do Ministério do Trabalho? Nesse momento está sendo de orientação só? Como é que está sendo? Quais são as orientações que vocês têm enquanto, né, serviço público voltado a essa fiscalização? Como é que está sendo isso? No momento, nós estamos apenas orientando, porque inclusive falta uma regulamentação acessória, né? Então, ainda falta ser regulamentado nacionalmente, mas tem que ser cumprido a questão da igualdade salarial. Mas ainda não há maiores regulamentações. Então, no momento, é apenas orientação. Né? Ainda não há questão de punição, porque ainda falta uma regulamentação. É bom lembrar, na semana passada a gente trouxe aqui a professora doutora Cristiane Feltri, professora da PUC, ela é pesquisadora do Observatório da Região Metropolitana e veio justamente abordar um assunto, uma pesquisa que eles tinham acabado de concluir, mostrando, ela usou até a palavra grotesca, diferenças grotescas de salário na região metropolitana de Piracicaba entre homens e mulheres, especialmente na questão das mulheres com formação superior. Cris, isso eu verifiquei também quando eu fui estudar para realizar a palestra, né, o talk show lá no CIMESP. O que eu observei? Que, inclusive, nas pessoas que têm a formação superior, há essa diferença, como ela bem colocou, grotesca mesmo. Muito embora as mulheres tenham cerca de 7 anos de estudo, enquanto os homens têm cerca de 6 anos de estudo, em média, as mulheres ainda ganham muito menos. Mesmo com essa diferença em tempos de estudo, né? Estou falando em nível superior. E isso a lei tem que vir para corrigir essas distorções, né? Exatamente. Eu não sei em quanto tempo nós conseguiremos corrigir isso com uma lei, sob a força de uma lei, mas a gente espera que isso seja o mais rápido possível, né? A mentalidade das pessoas também tem que ser alteradas, né? Para isso, né? Então, tem que se alterar a mentalidade, toda a questão, já que está incrustada na sociedade, né? Isso tem que ser mudado para que a lei seja realmente aplicada. É cultural, né, doutora Gabriela? Isso. Eu quero pular para um outro assunto que também me interessa bastante. Outro dia eu ouvi de uma pessoa numa conversa que o trabalho em condições análogas à escravidão não existe em São Paulo, porque nós somos um estado adiantado. E eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que está nesse meio, que, né, também tem conhecimento dessa realidade, que você nos dissesse se isso é verdade. Infelizmente, não é verdade, Cris. Nós sabemos hoje que, por exemplo, nas fábricas de costura em São Paulo, geralmente com sede em São Paulo, né, há muito trabalho análogo a escravo, né, seja na zona urbana, seja ainda na zona rural, também nós temos casos no estado de São Paulo. Então, nós estamos sim no estado adiantado, mas que ainda tem condições
de trabalho análogo à escravidão, né? Ainda tem essa questão de trabalho análogo à escravidão, sim. Dá para detectar quais são os setores que mais praticam essa aberração? Sim, a questão das oficinas de costura em São Paulo. Então, foi uma questão muito verificada. Esse pessoal deve usar muito refugiado, né? Sim. Eles lançam mão muito de refugiados, de imigrantes, pobres, não é isso? Sim. Tem a impressão de que é isso. Sim, grande parte é isso mesmo. Muitos refugiados, muitas pessoas de outras localidades, né, de outros países, né, que estão no Brasil, são utilizados nas mão de obra em costura, nas oficinas de costura. Mas também no campo a gente pode verificar, sim, a questão de trabalho análogo à escravidão, né? Também houve casos na construção civil, então não é algo que não esteja presente no nosso estado. Nós temos, sim. Vamos pensar que a região sul é uma região também muito bem desenvolvida, né? E que nós tivemos recentemente o caso de mais de uma centena, se eu não me engano, de trabalhadores em condição análoga à escravidão em vinícolas famosas, né? Exatamente, Foi isso? Cris. Tivemos casos em vinícolas conhecidas, né, de trabalho análogo à escravidão. Foi um caso emblemático, né, porque foram utilizados os trabalhadores e as condições péssimas de trabalho, a questão de horas excessivas de trabalho, excessivas mesmo, fora que o que ficou lá provado é que havia, inclusive, violência, né, Absurdo, em relação aos trabalhadores. Então, é trabalho análogo à escravidão. E acho que também, pensando aqui também em mulheres, né? Nós estamos aqui num programa que fala de mulheres para mulheres. Eu imagino que haja muitas mulheres também como trabalhadoras domésticas em condição análoga à escravidão, né? Você lembrou muito bem, Cris. É outro caso que há muito trabalho análogo à escravidão. É o trabalho doméstico. Muitas vezes a pessoa acha que não está em trabalho doméstico, mas é verificado, né, que as condições... não se pagam salários, por exemplo. Muitas vezes dizem, a pessoa da família. Mas como? A pessoa tem que sobreviver, tem que receber salário. A todo trabalho prestado cabe um salário. Então, é outro caso em que há, sim, trabalho análogo à escravidão, que a gente percebe um ponto bem importante. O que caracteriza, de fato, assim, os pontos mais característicos do trabalho análogo à escravidão e como é que as pessoas... A gente vê muita gente, olha, foi denunciado, alguém denunciou, o Ministério do Trabalho recebe essas denúncias e vai verificar em loco. Como é que o cidadão que desconfia que um vizinho tenha, né, pratique esse tipo de trabalho, né, que empregue ou tenha... pratique, né, o trabalho análogo à escravidão, como é que a gente pode proceder? O que é que caracteriza e como a gente pode agir diante de uma desconfiança de que alguém faça isso? Seja fazendo isso uma empresa ou uma residência. O trabalho análogo à escravidão não é somente o que muitas pessoas pensam, que a pessoa não pode ter a liberdade de ir e vir. Não é somente caracterizado por isso. Não é cárcere privado. Não é cárcere privado somente. Pode também vir acompanhado disso. Uhum. Mas o trabalho análogo à escravidão, ele é aquele trabalho em que o trabalhador está em condições que a gente chama condições de degradância. Então, condições que são indignas do ser humano. Então, dormindo ao relento, por exemplo. Sem condições sanitárias. Sem condições sanitárias, sem água potável. Então, são várias características que têm que ser analisadas em conjunto. Por isso é importante realmente que haja inspeção para se verificar se há ou não essa condição aí, né, que é degradância, né, que é considerada degradância, que não é, como eu coloquei, só a questão da ausência de liberdade de ir e vir. Eu recebi da sua assessoria um número bastante preocupante, né, que no Brasil a Inspeção do Trabalho resgatou 2.077 trabalhadores de condições análogas à escravidão só no primeiro semestre deste ano. Exato. Isso significa um crescimento, uma redução, um aumento da fiscalização? Como é que a gente pode ler esses números, doutora Gabriela? Eu entendo que esses números mostram que ainda existe, né, como nós colocamos aqui, essa situação, existe muito, né,
não é uma crescente, na verdade, as pessoas agora estão analisando essas questões, as pessoas estão tomando, vamos dizer assim, estão se atentando para essas questões, estão denunciando mais, e aí nós realizamos as inspeções, né? Então, com base nas denúncias que nos chegam, nós realizamos essas inspeções e nós verificamos esse número. Não é um aumento, talvez esse número estivesse, vamos dizer assim, escondido, né? Então, as pessoas estão tomando consciência disso e denunciando, e aí esse número aparece. E aí as pessoas acham que pode ter havido um aumento e, na verdade, não. Na verdade, é o que você explicou, né? Que existiu. É ação efetiva, né? Isso. Da por sociedade isso, por isso a importância da fiscalização, né? Para realmente que nós possamos baixar esse número, né? Extinguir o trabalho análogo à escravidão. Muito bem, eu estou aqui conversando com a doutora Gabriela Albuquerque, gerente regional do trabalho, estou com a doutora Letícia Sarto, que já vai entrar no próximo bloco, participando com a gente aqui, e eu quero chamar então o nosso break e espero vocês no próximo bloco, hein? Fica aí. Elas na Pan. No 77002, consulte condições no trânsito, escolha a vida. E se você pudesse investir o seu dinheiro numa instituição sólida que ainda preza pelo relacionamento real? No Sicredi, você encontra as melhores opções em seguros, consórcio, créditos, investimentos e muito mais. Com o Sicredi, você ajuda a sua comunidade a crescer e as decisões são cooperativas. Conheça o Sicredi. Aqui, você é mais que um número, é associado. O Parque da Ressurreição acaba de anunciar uma novidade em seus serviços, a venda de planos funerários. Planeje esse momento de forma natural e preventiva e ofereça maior acolhimento para a sua família. Entre em contato através do WhatsApp 19 3426 4877 e saiba mais. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Elas na Pan. 9h31, estamos de volta aqui com Elas na Pan. Eu vou chamar agora o professor Ricardo Souza, o nosso especialista em educação financeira, que vai chegando aqui com as dicas preciosas com o quadro Cuidando do Bolso. É com você, Ricardo Souza. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Como é que está caminhando a sua vida financeira? Já finalizamos setembro e já chegamos em outubro. E eu queria perguntar ou refletir um pouquinho com você como é que tem caminhado a sua vida financeira. Como que foi setembro? E se você me disser, olha, eu não sei, já quer dizer que você não está controlando esses gastos. Que você não está anotando. Que você não está fazendo esses pequenos passos que podem realmente mudar a sua vida financeira. Eu falo isso por experiência prática. Porque eu aplico isso na minha vida financeira e diariamente, com frequência, instruo pessoas para que possam fazer isso. Pois bem, se você não está anotando, já acendeu uma luzinha vermelha aí. E a gente precisa modificar um pouquinho como você tem conduzido a sua vida financeira. Você, com toda certeza, já me ouviu falar aqui na Rádio Jovem Pan a respeito da importância de anotar, de controlar, de ter uma noção de como vai a sua vida financeira. Esse final do ano não pode chegar da mesma forma que foram os últimos anos. É muito importante que na reta final do ano as suas despesas, as suas entradas, as suas saídas, elas estejam mapeadas. Quanto você gasta? Com o que você gasta? Para onde o seu dinheiro está indo? O descontrole financeiro é uma palavra que vai começar a sumir da nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, me dá o privilégio, me dá a honra de poder conversar e refletir com você toda semana sobre a vida financeira. E você, ouvinte da Jovem Pan News, tem pelo menos essa oportunidade e esse pioneirismo que a rádio assim permite da gente conversar sobre educação financeira com reflexões semanais. É importante que você aplique esse conhecimento ou essas reflexões no dia a dia. Esse conhecimento precisa nos beneficiar. Conhecimento bom é aquele que nos traz benefício. Ora, eu sou professor e continuamente vejo alunos que aprendem coisas que eles nem vão usar ao longo da vida. Sabe o que eles fazem com esse conhecimento?
deixam ali num cantinho e às vezes cai até no esquecimento. Mas agora, se é um conhecimento que eles vão aplicar, que eles vão utilizar no dia a dia, na profissão, aí é um conhecimento útil e eles prestam atenção, é um conhecimento que vale a pena dedicar tempo, é o que a gente está fazendo aqui. A educação financeira, as instruções financeiras precisam ser aplicadas na sua vida também. E a minha reflexão de hoje é simplesmente essa: aplique os conhecimentos e reflexões que você tem obtido aqui nas nossas conversas semanais. Meu nome é Ricardo de Souza, trazendo orientações financeiras aqui na Rádio Jovem Pan News. Saúde financeira a todos nós. Ela na Pan. 9h35. Obrigada, professor Ricardo. Você é sempre incrível, um grande orientador aí das finanças pessoais. Olha, a gente está de volta aqui recebendo hoje a gerente regional do trabalho, Gabriela Albuquerque, e a advogada Letícia Sarto, do escritório Crivellari Padovese, que vamos falar hoje sobre direitos dos pacientes com câncer. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu, por estar aqui comigo. Ela é uma querida, gente, eu sou fã dela. Aliás, eu sou fã de todos os advogados lá da Crivellari. Um beijo para a doutora Ademir, para a doutora Karina. Gente incrível, gente da melhor qualidade. Doutora, eu fiquei realmente muito impressionada com a sua... com todas as informações que você levou naquele talk show, e eu falei, não, preciso levar para minha audiência isso, né? Uhum. Os pacientes com câncer que tiveram câncer ou estão com câncer, têm uma série de direitos. Sim. E muitas vezes a pessoa está lá, a família, né, focada naquele tratamento, é uma coisa que mobiliza a família toda, as pessoas no trabalho, e às vezes elas se esquecem de que elas têm direitos que elas podem usufruir, né, a partir da lei mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses direitos do paciente com câncer, lembrando do nosso Outubro Rosa, em que, né, a gente está, né, tá aí na batalha pela prevenção ao câncer de mama. Sim, Cris, às vezes não é nem que as pessoas esquecem, elas de fato desconhecem os direitos que elas têm. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente precisa legislar sobre tudo, né? E tem até projeto de lei tramitando para divulgação desses direitos. Então, que prevêem condutas na unidade hospitalar, nas clínicas, obrigando a colocar folders na parede, orientações médicas a respeito desses direitos dos pacientes com câncer, porque de fato eles são desconhecidos para a grande maioria da população, especialmente para os próprios pacientes com câncer, né? Então, e esse trabalho que você faz aqui, que a gente faz de divulgar, é muito importante, né? Auxilia tudo isso. Então, os pacientes com câncer, eles têm muitos benefícios sociais. Por exemplo, o paciente com câncer ou quem tenha dependente, né, que esteja passando pelo tratamento do câncer, ele pode fazer o saque do FGTS, o saque do PIS/PASEP, né? Ele pode se direcionar até a Caixa Econômica Federal, aí tem uma listagem de documentos que precisam ser levados, que a Caixa informa, né? E pode ser feito esse saque. E para sacar esse dinheiro, precisa provar, além de provar que a pessoa está, né, em tratamento, ela precisa justificar o uso desse dinheiro para alguma coisa ou não? Não, não precisa justificar. Ela só precisa... o diagnóstico já... os documentos pessoais, aqueles de praxe, e principalmente o laudo médico, se tiver alguma perícia do INSS, que comprove a doença mesmo, né? Perfeito. Quais outros direitos mais, doutora? Então, a gente também tem o auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício para o empregado, que também tem a qualidade de segurado, né? Que ele, quando está incapacitado temporariamente para o serviço por mais de 15 dias, ele pode solicitar esse auxílio-doença para o INSS. E nesse quadro também entra os pacientes com câncer, né? Então, o paciente com câncer, ele que tenha passado pela perícia do INSS, tenha o laudo médico e esteja incapacitado temporariamente, ele pode pedir esse auxílio-doença, ser afastado do trabalho e receber esse auxílio.
e esse auxílio posteriormente, se essa incapacidade ela se tornar definitiva, né, for atestado pela perícia do INSS, esse auxílio pode ser convertido em uma aposentadoria por invalidez. Perfeito. Mas tem mais alguma coisa? Mulheres com câncer, por exemplo, tem algum direito exclusivo, doutora Letícia? Tem direito exclusivo para as mulheres. Muita gente não sabe, mas o SUS concede para as mulheres acima de 40 anos, independente da condição financeira dela, o exame de mama, né, a mamografia. Então, acima dos 40 anos, independente da condição financeira, pode ser feito esse exame pelo SUS. E o SUS também, por exemplo, fez esses exames preventivos, teve uma suspeita do câncer de mama, tem até 30 dias para rodar todos os exames possíveis para que esse diagnóstico seja confirmado ou não. E se for confirmado esse diagnóstico, o SUS tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Então, são prazos bastante importantes, esses 30 e 60 dias, né? E que, de fato, são cumpridos pelo SUS. Porque antigamente a gente sabia de casos de pessoas que tinham diagnóstico de câncer e por conta de uma falta de estrutura ou de uma sobrecarga, levava-se meses. E câncer é uma doença que você tem que tratar contra o tempo, você corre contra o relógio, Exato. né? Por causa da proliferação, da multiplicação das células, né? Então, isso é uma coisa que eu realmente não sabia, que hoje você tem um prazo para iniciar o tratamento. Prazos rigorosos previstos por lei, né? E as mulheres também que são pacientes, né, com câncer de mama, elas têm direito, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, à cirurgia reparadora da mama, né? E essa cirurgia inclusive nas duas mamas, ainda que o câncer esteja só em uma. Então, a lei prevê esse direito da cirurgia reparadora, mas depende da equipe médica da paciente, né? Porque a equipe médica, o oncologista, o mastologista, o cirurgião plástico, eles vão se unir e definir o melhor caminho para aquela paciente, porque muitas vezes a cirurgia reparadora vai ter que esperar um pouco em razão do tratamento, das particularidades daquela paciente, ou a cirurgia reparadora já pode ser feita na mesma cirurgia oncológica. Então, o direito está previsto na lei e aí cabe a essa equipe médica da paciente definir o melhor momento e o que é melhor para a paciente, né, para o tratamento dela. Eu tenho amigas que tiveram câncer de mama, uma tirou as duas mamas e aguardou mais de um ano para fazer a reparadora. Foi uma escolha, inclusive, dela, tinham dado essa opção para ela. E outras já fizeram no ato da cirurgia da retirada da mama, quer dizer... mas é um direito, seja SUS ou seja convênio médico, Isso. A mulher tem o direito a ter a cirurgia reparadora. Essa é outra informação que eu acredito que muita gente desconheça, né? Sim, é verdade. Desconheça. E eu fico curiosa em saber se elas são informadas, por exemplo, no tratamento pelo convênio ou pelo SUS. Olha, você vai, né, precisar tirar a mama, mas você tem a oportunidade de reconstrução. Não sei se isso é feito. Olha, Cris, pode ser até que não, porque nessa lei que eu comentei no começo, que obriga essa divulgação, um dos pontos é a informação da própria equipe médica para a paciente. Então, ser um ponto obrigatório falar desses direitos, inclusive da cirurgia reparadora, né? Então, muitas vezes o desconhecimento isso, não chega essa informação de nenhuma forma para a paciente, né? Doutora, com relação a medicamentos, né? Eu acredito que existam medicamentos, às vezes, necessários. Também existe alguma lei que proteja o paciente de câncer para que ele tenha acesso a medicamentos caros? Sim, tem acesso a medicamentos caros de forma gratuita, né? Então, existe uma listagem com os medicamentos que entram nesse rol de serem fornecidos gratuitamente ao paciente, né? E a própria unidade hospitalar conduz o paciente para que ele faça essa solicitação. Uma outra coisa também relacionada a direitos da pessoa que teve câncer é o desconto
na compra de automóveis, é isso? A mulher, por exemplo, que teve câncer de mama, ela é considerada... Ela entra para o rol das pessoas com deficiência, é isso? As pessoas, no geral, assim, os pacientes com câncer que tenham alguma deficiência física, motora, ou que em decorrência do câncer ficaram com alguma deficiência e necessitem de um carro adaptado, elas têm isenção de impostos, sim. Tem isenção tanto para a compra do carro adaptado, que é a isenção do ICMS, a isenção do IPI, que daí é solicitado junto ao posto fiscal, no caso do ICMS, junto à Receita Federal, no caso do IPI, e também a isenção do IPVA, né, do carro adaptado, que também daí é solicitado junto ao posto fiscal. Então, são nesses casos, né, do paciente com câncer que tem alguma deficiência que exija o carro adaptado ou que em decorrência do câncer ficou com essa deficiência. Daí, existem alguns limites em termos de valor do carro, não é qualquer carro que vai ter essa isenção de impostos, tem um limite de valor e daí de acessórios. Tudo isso é informado para o paciente quando ele vai fazer a aquisição desse carro, né? Legal. Tem mais alguma outra lei que você se lembre, doutora Letícia, que proteja o paciente com câncer, que dê... Sim, o paciente com câncer tem isenção também do imposto de renda, com relação ao recebimento de aposentadoria, reformas, pensões, né, até aqueles valores que vêm da previdência privada como complemento à aposentadoria, né, eles têm isenção do imposto de renda. Então, o paciente ele faz um cadastro junto à Receita Federal, comprova que ele está passando por um tratamento de câncer e quando é feita essa declaração do imposto de renda, o próprio sistema já puxa essas informações e já vem essa isenção. Então, esses valores não são tributados, não incide o imposto de renda. Doutora, tem algum site, alguma documentação que as pessoas possam acessar e encontrar todas essas leis, esse conjunto de leis federais, estaduais, que beneficiem o paciente com câncer? Sim, existem vários sites. Se você colocar, por exemplo, lá no Google, direitos dos pacientes com câncer, aparece do próprio estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda, informando essa parte dos tributos, né, da isenção de ICMS, IPVA, os benefícios de auxílio-doença. Então, o estado de São Paulo tem no site, né, da Secretaria da Fazenda tem essas informações, no site do governo federal também, e o governo federal até remete ao Instituto Nacional de Câncer, né, que tem uma cartilha com todos esses direitos. Então, são várias fontes que trazem essas informações para o paciente. Doutora Gabriela, como representante do Ministério do Trabalho, como é que funciona, né? Existe alguma fiscalização, alguma coisa em relação às empresas, com relação aos seus funcionários doentes, né, acometidos por câncer? Tem alguma coisa específica na sua área ou não? Ou entra no geral, assim, no caso, fiscalizar uma empresa que está mantendo um funcionário, tem alguma lei, alguma regra, algo que tenha que ser fiscalizado pelo seu setor? Em relação aos pacientes com câncer, não, Cris, mas tem relacionado ao INSS, né? Uhum. O INSS é que, na verdade, realiza essa atuação, né? Previdenciária, vamos colocar assim. Perfeito. Bom, tem mais alguma informação, doutora? Como é que as pessoas quem está nos ouvindo, né? E quer buscar seus direitos, está sentindo, né, que precisa de uma orientação de um advogado e não tem condições de pagar, como ele deve proceder, doutora Letícia? Olha, Cris, muitos escritórios atuam, como a gente chama, pro bono, né? Fazem esse serviço de forma gratuita ao paciente.
mas também tem a Defensoria Pública do Estado, né? A Defensoria Pública de São Paulo, que é um órgão belíssimo que faz esse serviço para essas pessoas que não têm condições de arcar com custas de processo, honorários advocatícios. Então, eles estão lá por essas pessoas. Aqui em Piracicaba funciona onde, doutora Letícia? Você se lembra? Olha, salvo engano, a Defensoria Pública fica na Benjamin Constant, mas aí é uma informação. Mas hoje em dia o Google resolve todos os problemas. É verdade. Vamos dar um Google, a gente resolve rapidinho, mas é isso. Doutora Letícia, tem mais alguma informação que você gostaria de transmitir, importante, né, dessa pauta sobre direitos do paciente com câncer, que eu esqueci de perguntar? Acho que é isso, Cris. Nós, advogados e também os assistentes sociais das unidades hospitalares, das clínicas, estão prontos para atender essas pessoas com essas necessidades da forma mais rápida possível, que é isso que eles precisam nesse momento, né? Agilidade e rapidez, é isso mesmo. Exato. Então, tá bom, obrigada. Imagina, eu que Nós já agradeço. vamos conversar de novo, a gente vai de novo para o break. E aí a gente volta com as considerações finais. Bruninho, vamos lá? Elas na Pan. Olha, tinha assunto aqui para mais uns 10 programas, mas infelizmente nós vamos ter que terminar. Eu quero agradecer a presença aqui da gerente regional do trabalho, doutora Gabriela Albuquerque. Obrigada, viu? Obrigada a você, Cris. Eu agradeço a você o convite, agradeço aos ouvintes. Estamos à disposição. O Ministério está à disposição da população. A gente também aqui aguardando para noticiar tudo que vocês têm feito aí, que tem sido muito bacana. Doutora Letícia, obrigada, viu, pelos esclarecimentos aí sobre os direitos do paciente com câncer. Eu que agradeço pelo convite, Cris. Precisando, é só chamar. Eu chamo mesmo, eu não tenho nem vergonha de chamar, viu? Gente, a gente está terminando por aqui. Eu quero fechar com uma frase da Mary Kay Ash, que foi a fundadora da Mary Kay Cosméticos. Ela diz o seguinte: não se limite. Muitas pessoas se limitam ao que elas acham que podem fazer. Você pode ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você acredita, lembre-se, você pode alcançar. O programa Elas na Pan fica por aqui. Eu agradeço ao Bruno Alves, que está aqui na técnica, como sempre. Agradeço a nossa audiência. Semana que vem a gente volta com Elas na Pan número 51. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.